passada a gente falou um pouquinho sobre erros de medição, né? Então, como é que a gente consegue detectar esses erros, presumir esses erros, a partir de um conjunto de medições, e como é que esses erros se propagam, né, quando a gente precisa usar esses valores medidos para realizar alguma operação, né, e determinar o valor de alguma outra grandeza, né, que é função daquela grandeza que a gente mediu. Bom, não sei se vocês se lembram, mas a gente falou um pouquinho lá que a gente tem basicamente, vamos voltar aqui, é esse aqui, é que a gente tem basicamente três tipos de erro, né? Um erro sistemático, que é um erro inerente ao processo de medição, né? O sistema de medição, que pode ser um problema de calibração, um ajuste em algum conversor, né? No ganho de algum conversor, coisas do tipo, né? Algo que a gente pode corrigir. Existe um erro aleatório, que é algo que não tem um padrão, então a gente não consegue, né, a princípio, corrigir esses erros, né? Eles vão acontecer, hora para mais, hora para menos. Né? E o erro grosseiro, que basicamente é um erro, né, cometido no processo pelo operador do instrumento de medição, que é isso, a gente nem considera na hora de se calcular o erro que está ali naquela medida, né? Porque a ideia é que seja possível capacitar o nosso pessoal para operar adequadamente esses instrumentos. Né? Então foi isso que a gente viu. Aí a gente viu também como é que a gente consegue presumir o erro, né, a partir de um conjunto de medições. Então a gente até fez um exemplo, tinha lá várias medidas, várias medições de uma mesma grandeza, e a gente, né, calculou lá então o valor estimado para aquela grandeza é igual à média das medidas, né? E o erro estimado envolve lá o desvio padrão e o número de medidas, né? Então, isso que a gente viu aula passada. Hoje a gente vai ver como é que a gente consegue então identificar e separar o que é o erro sistemático, então mensurar esse erro e, né, estimar o que é o erro aleatório, beleza? Então vamos lá, essa vai ser a brincadeira de hoje. Ih, cadê o negócio? Aqui. Bom, então só para a gente entender aí o que é um erro sistemático e um erro aleatório, tem uma figura aí, né, ilustrando ali um atirador, né, que ele está praticando ali no alvo. Se vocês olharem as figuras A e B, a gente tem ali na figura A todos os tiros em volta do centro do alvo, né? Então, essa distância que a gente tem de cada tiro ali do centro do alvo é o que caracteriza para nós o erro aleatório. Na figura B, vocês podem ver que tem o mesmo padrão ali da posição dos tiros, só que todos esses tiros estão deslocados ali para cima e para a esquerda. Então, quando a gente tem esse padrão, isso caracteriza para a gente o que a gente chama de erro sistemático. Tá? Então, só para entender um pouquinho a diferença entre esses dois tipos de erro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um sistema de medição e a gente consegue identificar o erro sistemático, né, o valor desse erro sistemático, a gente consegue, né, cancelar ele na nossa medição. Então, vamos supor, eu preciso medir uma peça lá, que eu sei que o comprimento da minha peça é de 100 milímetros. E nas minhas leituras, a média que eu encontro é de 102 milímetros. Só que se eu conheço o padrão de desvio que eu tenho do valor real,
eu consigo, na hora de apresentar o resultado da minha medição, bom, tirar esse erro. Eu sei que, por padrão, eu tenho lá um desvio de 2 milímetros, né, a mais na minha medida. A hora que eu vou apresentar o resultado dessa minha medição, eu simplesmente desconto ali esse erro. Então, eu passo a ter realmente o valor da minha medição. Beleza? E como é que a gente vai fazer, então, para identificar e para estimar esses erros? A gente vai fazer isso por partes, tá? Então, primeiro a gente vai identificar o erro sistemático e depois o erro aleatório. Bom, para determinar o erro sistemático, idealmente, a gente precisaria de uma quantidade infinita, ou tendendo ao infinito, de medições. Então, se eu quiser saber o erro que eu tenho no meu sistema de medição, né, de forma mais precisa, eu preciso realizar um número enorme de medições. Acontece que na prática isso não é possível. Tá? Se eu tivesse esse número infinito de medições, o meu erro sistemático seria a média que eu encontrasse menos o valor verdadeiro. Né? Então, se eu tenho lá uma pecinha, um bloco padrão, eu sei que ele mede 10 centímetros, e na minha média de medições eu encontrei 10,2 centímetros, a diferença entre a média e o valor verdadeiro é o meu erro sistemático, ou seja, eu posso descontar de todas as medições que eu fizer 0,2 centímetros, que aí vai ficar bonitinha a minha leitura. Acontece que na prática a gente não trabalha com uma quantidade infinita de medições, né? Muito pelo contrário, a gente faz um número limitado, né, de medições e estima, então, né, o comportamento do sistema de medição a partir desse conjunto. Né? A gente até conversou um pouquinho sobre o que é uma população, sobre o que é uma amostra, o que a gente usa para fazer a calibração de um instrumento é uma amostra. Eu não consigo pegar todos os pontos dentro do intervalo de medição de um instrumento. Né? Eu pego alguns pontos ali e vou fazer análise em cima desses pontos. Beleza? Bom, como a gente não tem uma quantidade infinita, nós vamos definir um outro parâmetro aí que a gente vai chamar de tendência. A tendência nada mais é do que o valor para onde o erro das minhas medições tende a ir. Então, a hora que eu vou fazendo as minhas leituras, né, eu consigo medir o erro que eu tenho de cada leitura do meu valor real. Observe que a gente está falando aqui de um processo de calibração. Então, eu vou pegar um padrão, né? Então, um bloco padrão que vai ser a minha referência. E quando a gente fala em bloco padrão, mais para frente a gente vai ver isso de uma maneira mais aprofundada. Né? Eu estou falando de um peso, de um comprimento, de uma referência que eu vou adotar, que ela vem de um laboratório de metrologia, né? E ela foi aferida, aquele comprimento, aquela massa, aquela grandeza, ela foi aferida com uma incerteza muito pequena. Então, o valor que eu tenho ali para aquela grandeza, eu posso assumir como sendo o valor real. Algo mais ou menos assim. Eu tenho lá uma massa padrão de 1 kg com um erro de 0,000001 kg. Né? Posso desprezar isso sem problema nenhum. Tá? Então, quando a gente tem esse valor conhecido, a gente consegue, né, estimar o erro sistemático. E isso que é o que a gente faz no processo de calibração. Por quê? Como é que eu vou usar um instrumento se eu não sei o valor de erro que está embutido lá na minha leitura?
Então, antes de se utilizar qualquer instrumento ou um sensor, né, mais para frente vocês vão ter que fazer TCC e vocês vão usar algum tipo de sensor, isso é quase que inevitável. A primeira coisa que vocês precisam fazer é calibrar ele, para saber o padrão de leitura que ele tem, para saber o erro que é apresentado nessa leitura. Tá? Então a gente parte sempre de uma grandeza conhecida, tá? Que é o nosso padrão. Se eu tenho um padrão e eu tenho uma amostra então de medições, eu consigo estimar o meu erro sistemático, né, por esse parâmetro que a gente chama de tendência. Pode ver que a equação é a mesma, só que ao invés de eu chamar de erro sistemático, né, eu vou chamar de tendência. Né, isso por conta de vocabulário, que o erro é algo, né, que eu tenho bem preciso ali. A tendência é um comportamento que eu estou observando no meu conjunto de medidas. Ok? Então, para definir a tendência, eu realizo uma série de medições, né? 10, 12, 15, 20. E aí vai depender do tipo de medição que eu estou fazendo e da amostra que eu tenho disponível. Tá? E vou realizar essas medições e vou calcular a média, né, que é o x barra, e a minha tendência vai ser então a diferença da média com o valor real. Beleza? Quando a gente fala de amostragem, eu já comentei com vocês que quanto mais medições eu fizer, mais próximo do valor real a gente chega, né? Só que a partir de uma certa quantidade de medições, passa a, de certa forma, perder o sentido de ficar realizando essas medições. Tá? Então, se eu realizo 5 medições, eu tenho um comportamento. Se eu realizo 10, é um outro comportamento. Se eu realizo 20, é um outro comportamento. Só que se eu vou aumentando excessivamente esse número de medições, né, passa a não ter muita diferença no comportamento das minhas medidas, né, dos meus valores. A gente vai entender mais um pouquinho disso daqui, né, mais para frente. Então, o parâmetro que a gente vai chamar de tendência, tranquilo, né, vai representar para nós o erro sistemático, tá? Aquele erro que tem um comportamento que a gente pode identificar. É o que faz desviar aqui, se olhar para a figura B, é o que desvia todo mundo do centro do alvo. O outro erro que a gente tem aí nas nossas medições, né, no nosso sistema de medição, é o erro aleatório, que é aquele que não tem um padrão de comportamento, né? A hora vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né, falando em alvo. Então ele pode errar para mais ou errar para menos o valor de uma medição, né, sem ter um comportamento definido. O erro aleatório, a gente pode calcular ele individualmente, né, para cada medição que a gente realizar, como sendo o valor da medição menos a média. Então, se eu tenho lá, fiz uma série de medições, né, pegar aquele mesmo bloquinho lá de 100 milímetros. Né, fiz uma série de medições. A média deu 102 milímetros. Então, se eu pegar uma dessas medições que eu cheguei ali em, sei lá, 105 milímetros, o meu erro aleatório para essa medição é de 3 milímetros. Acontece que eu defini o erro aleatório para uma medida isolada, não tem muito sentido em termos práticos. Porque se ele é aleatório, do mesmo jeito que eu tive um erro de 3 milímetros para cima nessa medição, na próxima medição eu posso ter tido um erro de 2 para baixo. Na outra, 5 para cima. Na outra, 8 para baixo. E por aí vai. Então, individualmente, esse erro aleatório não tem muito sentido. Para se determinar, então, o erro aleatório de uma medição,
a gente precisa usar aí, novamente, alguns conceitos de estatística. Ou seja, nós vamos pegar o conjunto de medições realizadas e vamos estimar esse erro aleatório através do que a gente chama de repetitividade. A repetitividade representa para nós, então, um percentual das amostras que a gente tem, né, um percentual das medições que a gente realizou, que estão dentro de um intervalo especificado. Tá? E para isso a gente precisa utilizar uma distribuição dos nossos valores. Tá? O que é usado para se calcular a repetitividade é o chamado coeficiente T de student. Vocês já viram isso alguma vez na vida? Não? Não. Não? Tá. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre distribuição. Então tá aí tem as imagens aí, essas curvas que estão aí em cima, tá? E a tabelinha, que é o que a gente vai precisar para usar o fator de student. Quando a gente fala em distribuição, o que a gente está falando é em construir essa curva aí, que, né, aqui a gente está tratando da distribuição de student, mas o que é mais conhecido é uma distribuição normal, em que se levanta a chamada curva de Gauss, que parece um sino. Não sei se vocês já estudaram sobre isso em algum momento, ou já ouviram falar sobre isso em algum momento. O princípio de funcionamento, né, a ideia básica é a mesma. Embaixo dessa curva estão todas as medições que a gente realizou. Cada medição vai aparecer ali. E essa curva ela é construída de forma simétrica. Tá? O pico dessa curva é o valor médio que a gente tem. E aí os valores que a gente foi medindo estão distribuídos aí dentro, né, embaixo dessa curva. O que vai ter de diferente dessa distribuição para a distribuição normal é que a distribuição normal não tem essas abas, essas caudas, né, eles chamam de caudas, para o lado aí, aqui onde vai baixando, né? Vocês pegarem a primeira figura, a parte central está toda pintada e depois está em branco. Onde está em branco ali é o que eles chamam de cauda. Tá? Então a diferença é que na distribuição normal a gente não tem essa cauda. Na distribuição de student, existe essa cauda e isso faz com que essa forma de distribuição seja mais ampla, ou seja, eu consigo pegar uma quantidade maior de valores aqui. Tá? A gente usa essas distribuições para definir o que a gente chama de intervalo de confiança. Então, se vocês olharem nessa primeira figura aí, essa parte que está pintada em cinza embaixo da curva, entre menos t e t, é o que a gente chama de intervalo de confiança. O que isso significa? Que, dadas as minhas medições, dentro desse intervalo estão os valores que atendem a condições que eu especifiquei, né, para apresentar o resultado da minha medição. Então eu quero, por exemplo, a hora que eu vou realizar uma série de medições, eu quero saber quantas dessas medições tem um desvio máximo lá da minha média de 5%. Então eu não quero nada que esteja mais longe da minha média do que 5% do valor. Tá? É isso que essa área representa para a gente. Então é o que a gente chama de intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança, quem define é a gente. Eu posso pegar um intervalo de confiança pequeno, né? Se vocês olharem na tabela aí, a primeira linha que tem lá são os valores de intervalo de confiança que geralmente são utilizados. Então eu posso ter lá 50% de confiança, né? O 0,5. Significa então que metade das minhas medições vão estar nessa área, né, seguindo os critérios que eu adotei. Se eu pegar
um valor lá de 0,90, significa que 90% das minhas medições vão estar dentro daquela área ali. Tá? Então ali a gente consegue estabelecer um comportamento padrão, a gente consegue estabelecer um comportamento que vai ser seguido de perto por todas essas medições que estiverem aí nessa área. Beleza? Então os valores ali vão estar todos próximos. Tranquilo isso? Não. Até aqui tudo bem? Sim. Então vamos lá. As outras figuras que aparecem aí são os testes que podem ser realizados olhando para essa distribuição de student. Então tem testes monocaudais, né, esquerdo e direito, e um teste bicaudal. Esses testes que estão aí, é importante a gente conhecer, porque quando a gente pega uma tabelinha dessa, nem todas vão apresentar esses fatores aí da mesma forma. Tá? Existem tabelas que são feitas com base no intervalo de confiança, tabelas que são feitas com base em um teste monocaudal e tabelas que são feitas com base num teste bicaudal. No final das contas, vai dar tudo a mesma coisa. Tá? Mas a forma de apresentar pode mudar. Então, às vezes, se você pega lá, por exemplo, a tua análise você está fazendo considerando o teu intervalo de confiança, mas você pegou uma tabela que representa um teste monocaudal, não vai dar certo. O fator que você encontrar ali vai bagunçar o teu resultado. Tá? Então, o tipo de análise que é feito precisa casar com a tabela que for utilizada. Se for de intervalo de confiança, eu preciso de uma tabela de student que seja baseada no intervalo de confiança. Se for de um teste monocaudal, eu preciso da tabela com os resultados referentes a um teste monocaudal. E se for um teste bicaudal, eu preciso da tabela referente ao teste bicaudal. Bom, o que significa isso tudo? Todas as minhas medições estão embaixo dessa curva. Ou seja, eu tenho 100% dos valores que eu estou analisando embaixo dessa curva. Beleza? Quando eu vou realizar um teste, eu vou definir, então, o valor do meu T, né, que vai restringir o meu intervalo de confiança, eu preciso definir, aliás, a precisão que eu quero para minha leitura. Então, olhando em termos de intervalo de confiança, o que é bastante comum na calibração de instrumentos, os instrumentos que a gente usa no dia a dia, é utilizar um nível de confiança, ou seja, uma precisão de 95%. Ou seja, essa área que a gente tem embaixo aqui da curva, definindo o intervalo de confiança, ela vai englobar 95% das minhas medições. Ok? Então isso é algo mais utilizado. Eu sempre tenho que usar 95%? Não, você pode utilizar outro nível de confiança, maior ou menor, dependendo daquilo que você quer fazer. Se vocês olharem na tabela, quanto maior o intervalo de confiança, maior vai ser o valor de T. Maior vai ser o valor, então, do meu coeficiente de student. Por quê? Vamos voltar um pouco. Não sei se vocês se lembram da fórmula, ele vai... Esse coeficiente, ele aparece aqui, multiplicado pelo desvio padrão. E ele vai expressar para a gente o erro aleatório. Então, quanto mais precisão eu quiser nas minhas medições, ou seja, elas têm que estar mais perto do meu valor medido, aqui no meio, ou seja, eu vou estreitar esse intervalo de confiança, porque aumentar o nível de confiança significa isso. Vou estreitar esse intervalo de confiança.
o meu erro aleatório vai ser maior. Por quê? Vou ter mais medidas fora do meu intervalo de confiança. Beleza? Então, um valor que é bastante utilizado hoje, né, de verdade, não sei como é que eu termino, que a gente realmente usa, é esse nível de 95%. Observa que se eu tenho todas as minhas medidas ali embaixo, né, e o meu intervalo de confiança representa 95% delas, eu tenho 5% que vão formar as caudas aqui da minha curva. Como essa curva é simétrica, ou seja, tudo que tem para o lado direito, se eu cortar ela aqui no meio verticalmente, o que eu tenho do lado direito é o que eu tenho do lado esquerdo. Então, como ela é simétrica, o que sobrou fora do intervalo de confiança vai ser dividido igualmente entre as duas caudas. Então, se eu tenho um intervalo de confiança de 95%, eu vou ter 5% para compor as caudas. Como são duas caudas, eu vou ter 2,5 na cauda esquerda e 2,5 na cauda direita. Ok? Ou seja, 0,025, né, das amostras, né, das medições em cada cauda. Tá aqui, ó. Então, no teste monocaudal, ó, observa que, né, olhando aqui para a quarta coluna aqui, ó, a gente tem nível de confiança 0,95. Se eu for fazer um teste monocaudal, eu tenho 0,025, né, de cauda de cada lado. Se eu for fazer um teste bicaudal, ou seja, eu vou considerar então as duas caudas, é tudo aquilo que está fora do intervalo de confiança. Eu tenho 0,05 dos meus valores nessas caudas. Tá? Então, independente do teste que for realizado, o resultado tem que ser o mesmo. Né? O que vai mudar é aqui o que a gente vai olhar. Observem que o que é mais fácil da gente errar aqui é, eu vou realizar um teste monocaudal e eu peguei uma tabela bicaudal. E aí eu posso me complicar. Bom, outra coisa que a gente precisa observar na hora de definir o coeficiente de student é o que a gente chama de grau de liberdade. Tá? Na prática, a gente pode adotar o grau de liberdade como sendo a quantidade de medições que a gente tem menos 1. Então, o grau de liberdade para a gente vai ser sempre n menos 1. Tá? E esse conceito vocês vão levar mais para frente, por exemplo, quando vocês analisam, não sei se vocês já começaram a trabalhar com soluções matriciais lá em eletricidade, vocês vão ver que a hora que vocês contarem as malhas lá, vocês vão ter sempre uma malha na referência. Então, uma delas fica presa. Tá? Uma delas fica presa, é o que vai fazer o que a gente chama de balanço, né? A compensação do restante do sistema. Tá? Aqui também, uma medição, a gente toma ela como se fosse a nossa referência. Então, a quantidade de graus de liberdade que a gente tem vai ser sempre n menos 1. Ok? Uma coisa interessante aqui sobre a distribuição de student é que esses dados vêm de tabela. Então, eu não preciso me preocupar, eu estou medindo uma grandeza, né, um comprimento lá de 100 milímetros, eu estou medindo um comprimento de 10 metros, né, o que vai acontecer com esses erros? Todos eles vão estar distribuídos aí sob essa curva e a gente vai encontrar então o fator de student a partir aqui da tabela. Tá? Já nós vamos ver como é que a gente faz isso. Então, tendo as informações estatísticas, eu tenho lá um conjunto de 10, 20 amostras, medições, aliás, 10, 20 medições, para definir aqui, então, para estimar o erro aleatório que eu tenho no meu processo, no meu sistema de medição, eu vou calcular o desvio padrão desse conjunto de medições e multiplicar ele pelo coeficiente de student. Simples assim. Então, esse vai ser
o meu erro aleatório. Ok? Então a gente consegue definir dessa forma o erro sistemático e o erro aleatório. O resultado da minha medição, então, vai ser expresso da forma como está aí. O resultado da medição é a média menos a tendência, né? Então observa que a gente tem a média menos o erro sistemático. Isso aqui não precisa, cara. Tá bom, pode. Boa noite. Desculpa, é meu filho aqui. Bom, o resultado da medição, então, vai ser a média menos a tendência, né, que é o nosso erro sistemático. Então, observa que a hora que a gente tira o erro sistemático da média, a gente vai chegar, então, no valor real ou próximo do real daquilo que a gente está medindo. E a incerteza da nossa medição vai ser dada pela repetitibilidade dividido pela raiz de n, que é a n, a quantidade de medições que a gente tem. Observe que o que muda aqui do que a gente viu na aula passada é que lá a medição, se eu estou medindo uma grandeza que eu não conheço, né, não é uma grandeza padrão, eu estou realizando só uma medição de algo desconhecido, de uma grandeza desconhecida. O que a gente tinha aqui como valor era a média e a incerteza era dada pelo desvio padrão dividido pela raiz de n. Quando a gente está fazendo a calibração, estou querendo identificar então o valor do erro sistemático e o valor do erro aleatório que eu tenho no meu sistema de medição, muda um pouquinho a coisa aqui. Então, o valor do meu mensurado vai ser a média menos a tendência, que é o erro sistemático, e a incerteza vai ser dada pela repetitibilidade dividido pela raiz de n. Tranquilo isso, pessoal? Ou não? Vamos fazer um exercício para a gente tentar fixar isso daí? Acho que é a melhor maneira, né, de fixar. Então vamos lá. Lápis e papel na mão. Deixa eu achar minha caneta aqui, que eu vou precisar fazer as contas também. Então tá ali, ó. Resultado, o exercício. Ó. Uma massa padrão de 1 kg, mais ou menos 0,00001, né, quilograma, é medida várias vezes por uma balança e as seguintes leituras em gramas são encontradas. 1015, 1014, 1018, tá. Então, fizemos ali, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 medições. Tá? Então, em cima dessa amostra, é que a gente vai determinar os erros que a gente tem nesse sistema de medição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí, bom, vamos lá, as considerações. Observem que a massa padrão que a gente tem é de 1 kg. E a incerteza desse valor é de 0,00001 kg. Se a gente passar isso para gramas, daria 0,01 grama. A partir das respostas ali da leitura, dá para perceber que a balança mede em gramas e 0,01 grama não vai fazer a menor diferença no meu conjunto de medições. A balança não é sensível a isso. Então eu posso simplesmente desprezar a incerteza, né, da medição dessa massa padrão. Jogo fora esse 0,00001 quilograma. Ok? Bom, feito isso, vamos lá. Primeira coisa que é pedido aí, determine o erro sistemático. Se lembram como a gente calcula o erro sistemático? Já esqueceram?
Aliás, primeiro, anotem os valores aí, para a gente poder fazer as contas. Quando terminarem de anotar, por favor, me avisem para eu passar. Pipoca! Pronto. Pronto? Podemos ir? Vamos lá então. Erro sistemático. Aqui. A gente calcular o erro sistemático, como a gente tem uma quantidade limitada de medições, nós vamos utilizar a tendência. Tendência nada mais é que o valor médio menos o valor real. Bom, o valor real é mil gramas, né? É 1 quilograma. Então, eu já sei que o meu Mi aí, que é o valor real, é de 1000 gramas. E a média? Todo mundo sabe calcular a média aí? Alguém não sabe? Não se lembra? Vou entender então que todos sabem. Calculem aí, por favor. Deu 1015. 1015, mais Eu alguém? também. Foi? Então, Eu também deu. dada a amostragem, vamos assumir que isso está certo. 1015 gramas. Esse é a média, né, das nossas medições. Bom, tendo a média e tendo o valor real, calculem aí a tendência, que nada mais é do que 1015, que é o que a gente tem de média, menos 1000 gramas, que é o nosso valor real. Ou seja, a tendência é igual a 15 gramas. A gente pode interpretar esse valor como sendo né, que todas as medições que a gente realizou, elas têm lá na leitura 15 gramas a mais. Beleza? Então é isso que significa essa tendência. Tranquilo? Bom, Sim. segundo item que é pedido aí, o erro aleatório. E agora a gente passa aqui então a calcular o erro aleatório. Para calcular o erro aleatório, nós vamos precisar calcular o desvio padrão. Todo mundo lembra como é que calcula desvio padrão ou não? Alguém não se lembra?
Preciso colocar a fórmula aqui? Acho que não, né? Então, calculem aí o desvio padrão desse conjunto de medições, por favor. Nossa, agora eu vi o chat. Aqui eu estava na apresentação, filme. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá para o desvio padrão. Aí, formulinha de baixo. Então, desvio padrão nada mais é que a gente pega cada medida, subtrai dessa medida o valor da média, né? Eleva isso ao quadrado e aí vai somando para todas as medidas, depois divide por n. Ou seja, se a minha média é de 1015, eu vou pegar a primeira leitura, 1015 menos 1015, dá zero, essa joga fora. 1014 menos 1015 dá menos 1. Elevado ao quadrado, isso vai dar 1. Então, eu vou ter ali 1. A próxima, 1018 menos 1015 dá 3. Elevado ao quadrado dá 9. Então, eu vou ter ali mais 9. E vou fazer isso para todas as medições. Né? Hora que eu terminar, eu somo todo mundo, divido pelo número de medições e extraio a raiz. Mole, mole, né? Quanto é que isso dá? No meu deu 1,358. 1,358. Alguém mais? Alguém mais calculou, não? Eu achei um valor aqui um pouquinho diferente. Refaz as contas aí, porque eu achei aqui 1,519.
Quem que falou o resultado ali que eu não estava vendo o chat? Alguém mais conseguiu calcular aí o valor do desvio padrão? Não. Tô olhando o chat aqui agora, se quiser. É os X, Luiz, as medições. Vamos lá. Tá difícil de entender aí? O XI é o valor de cada medição. Tá? Então, onde tem XI, vocês vão substituir pelo valor da medição. O I é o índice da medição. X1 é a primeira medição, X2 é a segunda medição, X3 é a terceira e por aí vai. O X barrado é a média. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vocês têm uma série de medições, correto? A primeira medição é de 1015. A média é de 1015. 1015 menos 1015 dá zero. Zero ao quadrado dá zero. Então, dentro desse somatório, né, vocês vão somar essas diferenças elevadas ao quadrado. Então, a primeira dá zero. A segunda medição é de 1014. A média é de 1015. 1014 menos 1015 dá menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, você passa até agora 0 mais 1 dentro desse somatório aí. Ok? Observe que você tem que elevar ao quadrado essa diferença aí da medição, a medição menos a média. Fez isso, eleva ao quadrado. Não é para somar todo mundo para depois elevar ao quadrado, tá? A próxima medição é de 1018. 1018 menos a média, que é de 1015, dá 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, você vai ter mais aí no seu somatório 9. E por aí vai. Beleza? A hora que fizer todas essas medições, todos esses quadrados aí, soma todos os valores que encontrar, que tem que ser todos positivos, já que estão elevados ao quadrado. Divide pelo número de medições, que no nosso caso que são 13 medições, né? E aí extrai a raiz dessa continha, para ver o que dá. Professor, o meu deu 1,51. 1,519? Isso. Beleza. Alguém mais chegou? Alguém está com dificuldade de fazer isso aí? Não. Eu tinha errado o quadrado de um número, acho que é por isso que não tinha dado, mas agora deu certo. É um númerozinho que errou, já era. Ô filme, deixa de preguiça, cara. Muito número para digitar. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, você faz de cabeça, pô. Bota só lá o somatório. Não vou te falar, não. Então isso tem que dar 519. Vou apagar aqui que eu tô com o resultado anterior. Alguém não consegue chegar a isso? Alguém não está nem tentando? Beleza, Matheus foi, filme foi. O Alan disse que foi. Lavínia, conseguiu? Gabriela, conseguiu? O resultado, Marcelo, 1,519. Ô, Lavínia, você deixa de preguiça, hein, menina?
Vocês querem que eu faça aqui na tela, não? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui um lugarzinho. Deixa eu parar essa apresentação e vamos então resolver essa continha. Cadê? Tá aqui. Ah, tem que mudar a filmagem aqui também. Pera aí. Vamos botar. Pronto. Então tá lá. A fórmula do desvio padrão. E a raiz. Não precisa colocar a fórmula não, né? Vocês têm a fórmula aí. Então o que a gente vai fazer? Aqui tem um somatório. Significa então que nós vamos somar tudo que aparecer aqui em cima. Vou abrir aqui um. Por que não vai? Ah, porcaria. Então, o primeiro termo que aparece lá, a primeira medição é de 1015. Então, o que eu vou fazer? 1015, que é a minha leitura, menos a média. Isso aqui elevado ao quadrado. Beleza? Essa é a primeira leitura. Mais, segunda leitura é 1014 menos 1015, que é a média, elevado ao quadrado, mais 1018 menos 1015, elevado ao quadrado, mais 1015 menos 1015, elevado ao quadrado. Se eu errar algum valor, vocês gritem aí, hein? 1, 2, 3, 4. Mais 1013 menos 1015 elevado ao quadrado, mais 1015 menos 1015 elevado ao quadrado. Ixi, será que não cabe mais aqui? Não vai caber aqui não. E agora, como é que eu vou saber onde é que eu parei nesse troço? Layout, tamanho. Vamos aumentar a largura. 80 centímetros. Tá bom. Não. Aê! Onde eu parei? 1, 2, 13, 1015. Então agora, mais 1016 menos 1015 elevado ao quadrado, mais 1017 menos 1015 elevado ao quadrado, mais 1014 menos 1015 elevado ao quadrado, mais 1015 menos 1015 elevado ao quadrado, mais 1016. Então, tá vendo? Cada leitura que a gente tem, eu preciso extrair dela
a média e elevar ao quadrado. 1012 menos 1015 elevado ao quadrado. Mais, puta, acabou de novo. Lascou, hein? Vamos ver se aqui vai. Não fica maior que isso. Olha o tamanho que já ficou o negócio. Bom, depois eu colo essa expressão em algum lugar. Só que eu queria terminar ela. Faltou uma medida aqui, né? Cadê? Vou comprar uma lousa, viu? Esse monte de margem aqui. Aí, toma banho. Então, 1012 e a última é 1015. Tanta coisa para botar um zero aqui. Enfim, tá aí. Então, esse é o bicho que vai aparecer para vocês. E aqui embaixo aparece o número de medições, que é igual a 13. Beleza? Aí, ficou meio comprido, mas é isso que vai ficar aí no nosso somatório. Vamos botar outro aqui. Então, a hora que a gente for resolver esse negócio aí, ó, vamos colocar aqui. Isso aqui tem a fração. Então, aqui embaixo a gente tem 13. E aqui em cima nós vamos ficar fazendo as contas. Ó. 1015 menos 1015 dá 0. 0 elevado ao quadrado dá 0. 1014 menos 1015 dá menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1018 menos 1015 dá 3. Elevado ao quadrado dá 9. E assim nós vamos fazendo. Mais 0, mais 1003 menos 1015 dá 2. Elevado ao quadrado dá 4. Aqui dá 0, dá 1. 1017 dá menos 1015 dá 2. Elevado ao quadrado dá 4. Cadê? Depois do 1017. 1014 vai dar 1. Depois vem outro 0. 1016 menos 1015 dá 1. Elevado ao quadrado dá 1. 1012 menos 1015 dá menos 3. Elevado ao quadrado dá 9. E 1015 menos 1015 dá 0. Elevado ao quadrado dá 0. É isso que a gente tem. A hora que somar tudo aí em cima... Isso aqui vai ficar igual a em cima vai dar 30, embaixo dá 13. Ou seja, a raiz 30 dividido por 13 dá 1,519. Tem mais coisa, mas a gente despreza. Beleza? Agora foi ou não? Agora foi, né? Então é essa continha que precisa ser feita aí para calcular o desvio padrão. Então a gente tem um desvio padrão de 1,519 gramas. Ok? Deixa eu voltar lá no aqui. Então tá aí, é assim que a gente usa essa fórmula do desvio padrão. Vamos voltar lá para o nosso problema.
Então tá lá. Para calcular, para estimar então o erro aleatório, que vai ser dado pela repetitividade, a gente precisa do desvio padrão, que a gente já tem, e do coeficiente de student. Observa que a hora que a gente aplicar esse coeficiente de student, se ele for maior do que 1, ele vai aumentar o valor do erro aleatório, ou seja, deixa eu pegar a tabela aqui, ó. Né? Se a gente olhar o comportamento que tem aí, quanto maior a quantidade de medições, ó, maior é a minha amostra, menor vai se tornando o meu coeficiente t. Então, se vocês olharem aí, independente da distribuição, quanto mais amostras eu tenho, menor é o valor de t. Ou seja, quanto mais medições eu tenho, né, menor vai ser o meu erro aleatório. Ok? Então vamos lá. A gente precisa agora... Vocês estão vendo aí a tabelinha, não? Tá todo mundo enxergando a tabelinha aí? Que agora... Aqui tá no Word. Tá no Word? Ué, Tem que dar um tempo, não tem? eu já mudei aqui. Deixa eu... Sumiu agora? Sumiu. Sim. É muita coisa. Foi eu que comi banho aqui mesmo. Muita coisa. Agora deve ter ido. Ó, o Guilherme tá falando que você tá esquecendo de gravar a aula. Não, tá gravando. Tá gravando. Até... inclusive tá gravado o que você falou aqui que não fez. Viu? Tá gravado É o aqui. Guilherme que tá falando, não sou eu. Apareceu aí? Agora foi. Então vamos lá. Para a gente definir então o coeficiente de student, nós vamos precisar de duas informações. O graus de liberdade que a gente tem e o nível de confiança que nós vamos considerar. O nível de confiança, como um valor que é usual, né, na calibração de instrumentos é de 95%, é esse que a gente vai usar, tá bom? Então a gente tem lá uma confiabilidade de 95% nas nossas medições. Tá? Então, só 5% das medições vão sair do nosso padrão aí. Tá? Então, a gente vai olhar lá naquela coluna do 0,95, lá em cima, olhando para nível de confiança. Tá? Se eu quiser um nível de confiança de 0,95, né, 95%, mas a tabela que eu tenho ela é dada, por exemplo, com base num teste monocaudal, bom, eu vou pegar os 5% que resta, dividir por 2 e vou olhar então ali no 0,025. Observa que essa é a mesma coluna, tá? É que pode ter tabelas que não tenha identificado aí os 3 testes possíveis, tá? Então é só para se guiar por isso. Bom, olhando lá para o 0,95, né, a gente precisa cruzar então nessa coluna com a quantidade, com os graus de liberdade que a gente tem da nossa amostra. A gente tem 13 medições. Quantos graus de liberdade nós temos? Alguém? Oi? Estão me ouvindo ou for assistir jogo do Corinthians? Ó, Reformula a pergunta. vamos lá. A parte do intervalo de confiança que a gente definiu aqui, beleza, dos 95%, todo mundo consegue... Até aí sim. O que a gente precisa definir agora é quantos graus de liberdade a gente tem na nossa amostra. Na nossa amostra, nós temos 13 medições. Eu quero saber, então, quantos graus de liberdade a gente tem. Eu não sei se vocês estavam acordados quando eu falei
que o número de graus de liberdade é igual ao número de medições menos 1. Então, se nós temos 13 medições, quantos graus de liberdade nós temos? 12. Ficou fácil, né? Tá? Então, guardem isso. Tá? Guardem isso. Sempre o número de graus de liberdade da nossa amostra é o número de amostras, o número de medições que a gente tem, menos 1. Então, se a gente tem 13 medições, a gente tem 12 graus de liberdade. Isso é outra coisa para vocês tomarem cuidado, porque algumas tabelas, ao invés de trazer aqui graus de liberdade, eles trazem em número de amostras, tá? Então, sempre olha no cabeçalho da tabela para ver se ela está dando os coeficientes em função dos graus de liberdade ou do número de amostras. Tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem 12 graus de liberdade e uma confiabilidade de 95%, o nosso fator T vale, olhando aí na tabela, 2,179. 2,179. Muito bem. Beleza? Então, esse é o valor do nosso coeficiente de student. A gente já tem o valor do desvio padrão e a gente já tem o coeficiente de student. A repetitibilidade, que vai então nos dar uma estimativa do erro aleatório, nada mais é do que T vezes S, ou seja, 2,179 multiplicado por 1,159. Que dá 3,309. Que eu tô engasgado. Ai. Fala de novo, por favor. 3,309. Põe todas as casas aí, por favor. 3,309901. Bom, então a tua aproximação ali já estava errada, hein? Isso é outra coisa que a gente vai conversar agora. Se a gente fizer a conta direto aí, dá 3,309901. Então, se eu fosse arredondar isso aí com 3 casas decimais, observem que eu não teria 3,309, eu teria 3,310. Vocês se lembram das regras de arredondamento? Beleza? Bom, agora vem a questão da representação dos números, que eu comentei com vocês também em uma das aulas passadas. O erro aleatório que a gente tem aí é de 3,309901 gramas. Minha pergunta é, tem sentido esse valor? Da forma como ele está aí? 3,309901. Tem sentido? Sim ou não? Quem se arrisca? Eu acho que não precisaria de tantas casas. Não precisaria. Quantas casas você utilizaria, Gabriel? 2, eu acho. 2. Lavínia, abre o microfone, fala. Eu acho que deveria usar pelo menos umas 3, porque a segunda é um 0. Vamos lá. Mas
Ah, Se continua. você ficar a terceira, então daria para ficar duas só. Vamos lá. Mas eu gosto de economizar folha, eu não cataria nem muito. Pô, mas você não vai economizar folha com isso. Pô, se fosse Mas é que eu um. tenho preguiça de ficar copiando esse monte de número. Mas aí é que tá. Vocês não precisam colocar esse monte de. Nem é um monte, hein? Pelo amor de Deus. A preguiça aí é extrema, né? Não dá nem pra acreditar que você fazia jiu-jitsu nessa preguiça toda. É o seguinte. Se a gente tá falando de erro, se eu tenho um erro lá no meu algarismo mais significativo, 3 gramas, se eu já tenho um erro na hora que eu estou medindo 3 gramas, tem sentido ter casas depois da vírgula? Se eu já erro no meu algarismo mais significativo, o que vem depois, posso jogar fora. Quando a gente está falando de erro. Então depois da vírgula joga tudo fora. Joga tudo fora. Porque se eu já estou errando ali em 3 gramas, para medir 3 gramas eu já estou errando, como é que eu posso dizer que eu tenho precisão para medir 0,3 gramas? Eu não consigo medir nem 3 gramas direito. Então, sempre que a gente estiver falando de erro, tá? Presta atenção nisso, erro. Não estou falando de medidas. Se eu estou fazendo uma medida, eu preciso considerar, né, a quantidade de algarismos significativos de acordo com o que eu tenho, né, do meu instrumento de medição. Agora, o erro, se eu estou errando, né, um valor, tudo que é submúltiplo dele, que é partezinha dele, não tem sentido. Então, quando a gente fala de erro, só vale o algarismo mais significativo. Então, o erro aleatório que a gente tem aí é de 3 gramas, mais ou menos 3 gramas. Beleza? Beleza. Tá bom? Então, guardem isso na cachola aí. Tá? Opa, não é aqui. Então, a gente já tem o erro sistemático e o erro aleatório. Vamos agora, então, apresentar o resultado da nossa medição. O resultado, a gente tem lá que é dado, né? O valor medido é a média menos a tendência, ok? Mais ou menos a repetitibilidade dividido pela raiz de n, que é o número de medidas que eu tenho. Então, vamos fazer essas contas. O resultado da minha medição é, a média que eu tenho é 1.015 gramas, correto? Menos a tendência. Quanto vale a tendência? 15 gramas. Então, a gente tem 1.015 menos 15, mais ou menos, repetitibilidade, que é de 3 gramas, dividido pela raiz de 13. Beleza? Isso vai dar, então, como resultado de medida 1.000. Quanto é que dá 3 dividido pela raiz de 13? A raiz de 0,8333. Você falou que esse TD era o quê? É a tendência. Que seria? Que seria isso aqui, o nosso erro sistemático. Tá aqui. É a média das leituras menos o valor real. Beleza?
Alguma dúvida mais? Ó, vamos lá. Agora tem uma outra consideração. Talvez isso vai confundindo um pouquinho a cabecinha de vocês, mas vamos voltar. Quando a gente vai expressar o erro, então o erro aleatório que a gente tem é de mais ou menos 3 gramas. Foi isso que eu falei para vocês. A gente chegou num valor lá de 3,30 qualquer coisa lá. Mas eu falei para vocês que, ó, se eu vou expressar o erro, não tem sentido considerar o restante. Acontece que, quando a gente vai definir o resultado da medição, nós vamos precisar do valor da repetitividade para fazer conta. Tá? Então, se eu já fizer o arredondamento, hora de colocar esse valor aí eu posso ter mais erro. Complicado isso, né? Ah, por isso que eu tava estranhando. Porque o professor nunca falou que tinha que tirar depois da vírgula. Ele falou que tinha que colocar pelo menos 3 números. Não, então, ó, vamos lá. Quando eu vou representar o erro. Então, uma coisa é a seguinte, ó. A gente calculou a repetitividade. Beleza? Deixa eu ver onde deu 3,309901 gramas. Ok? Então, esse é o meu resultado. Esse resultado eu vou deixar ele guardadinho aí, porque se eu tiver que utilizar ele em alguma outra conta, eu preciso colocar ele da forma como ele está aí. Se eu vou responder ao item B da pergunta, do exercício ali, que me pede o erro aleatório, eu vou apresentar ele só com o algarismo mais significativo. Ou seja, 3 gramas. Deu para entender? Ou não? Vamos lá. Fala, quem que ia falar aí? Fala que deu pra entender, sim. Beleza? Então é isso aqui, ó. Se eu vou representar o meu erro aleatório, eu tenho isso. 3 gramas. Esse é o meu erro aleatório. Se eu vou fazer conta, então o meu resultado da medição vai ser 1015 menos 15. Boto mais ou menos aqui. Mais ou menos. Tá sublinhado esse negócio. Me explica de novo, por que o valor real é 1000? Por que o valor real é 1000? O valor real, o que a gente está fazendo aqui, a gente está medindo uma grandeza conhecida. Ah, então, é um processo de calibração. O que a gente fez aula passada, a gente pegou um corpo lá, uma peça, e foi realizar a medição para saber qual é o comprimento daquela peça. Isso é uma coisa. Quando eu quero analisar os erros que eu tenho no meu sistema de medição, eu preciso de um padrão conhecido. Então, eu vou pegar uma massa conhecida, no caso do exercício, uma massa de 1 kg, e vou realizar medições dessa massa na minha balança, para ver o quanto as leituras da minha balança ficam próximo do valor que eu tenho de 1 kg. Beleza? Tá? Então, é um outro processo. A gente está tentando aqui identificar os erros que tem no sistema de medição. Então, a hora que a gente fizer a conta aqui, ao invés de apresentar aqui 3 dividido por raiz de 13, aqui eu vou considerar, todo o meu valor. Porque se eu sumir já com isso daqui, ó, se eu deixar só 3,
dividido por, vou escrever aqui, por raiz de 13, eu tô conferindo um erro na minha conta, tá? É que a gente tem o resultado da conta e tem a forma de apresentar esse valor. Cheguei no valor, ó, o erro que eu tenho é de mais ou menos 3 gramas. Pronto, é o erro aleatório que eu tenho. Tá? Se eu estou jogando ele aqui para calcular a incerteza das minhas medições, eu não posso desprezar as casas decimais, porque senão eu vou colocar mais erros na minha conta. Eu faço o arredondamento no final, ok? Então isso aqui vai ficar 1000 mais ou menos. Quanto é que dá essa conta aí? Quer com todas as casas? Ou Pode ser com todas as casas. A princípio, sim. 0,918001367. Beleza. Aqui. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. A gente está representando aqui o resultado da medição. Agora a gente entra naquela mesma situação do caso anterior lá. Se eu tenho um erro na minha primeira casa, tem sentido apresentar o resto? Se eu já estou errando aqui, ó, tem sentido apresentar o resto? Não. Então, a hora que eu vou apresentar o meu resultado, né, para fazer as contas, beleza, eu preciso desses números aqui. Se eu for utilizar esse valor mais para frente, eu vou utilizar esses números aqui. Se não, eu posso jogar eles fora. Beleza? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, olhem para os valores que foram medidos por essa balança. 1015, 1014, 1018, 1015. O instrumento tem a capacidade de medir 0,9 gramas? Não. Não. Então, esse erro que está aí está menor do que a menor unidade medida pela minha balança. Então, o erro que eu vou ter aqui é 1 grama, que é a menor variação de massa que a minha balança consegue medir. Deu para entender? Pessoal, tranquilo isso? Não? Professor, se a primeira casa ali não fosse 9, fosse menor, arredondaria para 1 também? Para 1 também, tá? Porque o que acontece? Se a hora que a gente estima o erro que a gente estimou é menor do que a menor unidade, do que o menor valor que o instrumento consegue medir, não tem sentido. Entendi. Beleza? Então, a gente adota a resolução da balança, que é a incerteza, né, do instrumento. Se a gente tivesse encontrado aqui um valor maior, sei lá, 2, qualquer coisa, a hora que a gente arredondasse, a gente ia ter, então, uma incerteza, né, de 2 gramas ou de 3 gramas, dependendo do que viesse depois da vírgula. Ok? Então, sempre que o erro que a gente tiver aqui for menor que a incerteza do instrumento de medição, não tem sentido a gente adotar esse valor menor. Prevalece, né, a resolução do instrumento. Porque se ele já está errando para medir 1 grama, né, ele nem consegue medir 0,9.
Então a gente adota assim. Tranquilo? Beleza. Só dúvidas aí? Não? 10h30 já. Seguinte. A gente tem bastante coisa ainda para ver e eu quero priorizar com vocês a utilização dos instrumentos, tá? Mas é que essa parte ela é importante até para que vocês saibam como utilizar, como calibrar esses instrumentos depois, né? Como fazer as leituras e interpretar os resultados. Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês essa semana um texto lá sobre fontes de erros e